14 de agosto de 2016. Eu estava cobrindo uma Olimpíada superfaturada, acompanhando uma seleção de futebol mimada, enfrentando adversários muito fracos, todo mundo da mídia dando força para aquele time para ganhar a primeira medalha olímpica. Ganhou contra a Alemanha, o terceiro time da Alemanha. O técnico fez a despedida dele, porque ele queria, na verdade, escrever livros sobre como pescar bacalhau. E eu, como todos os jornalistas estavam cobrindo a seleção brasileira, nós estávamos completamente irritados, vendo o trabalho péssimo do futebol. E eu falei, que Olimpíada é essa? Aí eu sento, aí começo a acompanhar uma prova de ginástica. Aí eu vejo uma pessoa, um herói brasileiro, ganhar uma medalha de prata, não acreditei. Quando eu vi ele começou a chorar, eu comecei a chorar junto dele. Esse é herói. Muito obrigado por estar aqui, viu, Diego Hipólito? Eu que agradeço a oportunidade, sempre contar, relembrar, né, os momentos olímpicos. Esse dia foi um dia muito importante, que mostrou que os valores de persistir, não desistir, ter bom ânimo, ser justo, ter fé, valem a pena. Foram 3 edições de Jogos Olímpicos que eu participei. Na terceira que eu medalhei, a primeira eu falhei caindo de bunda, a segunda literalmente eu caí de cara, para poder, na realidade, mostrar para as pessoas que o sonho é sempre possível, né? Mas, Diego, como você chora, a ginástica sempre foi tão apoiada, todo mundo dá tanto apoio para a ginástica olímpica no Brasil. Você tinha só que treinar em pneu, tinha que treinar em tatame, depois você vai para um clube que não tem nem as medidas olímpicas, que você já era um campeão do mundo. Conta, por favor, como é difícil para um ginasta, para a gente esperar essa semana, torcer pelos ginastas e o Brasil esquecer dos ginastas por 4 anos. Então, a ginástica é um esporte bastante elitizado, né? Então, na minha geração, que é uma geração que eu considero mais desprivilegiada de questão de aparelhagem, de ginásios, de estruturas, era uma geração mais para quebrar as portas, abrir as portas, para que hoje os atletas tenham uma possibilidade melhor, que ainda é muito pequena perante ao que eles representam nos Jogos Olímpicos, né? Os Jogos Olímpicos eles acontecem de 4 em 4 anos, mas os atletas treinam regularmente, todos os dias. Eu iniciei a ginástica no SESI Santo André, eu treinava, como você falou, em pneus e tatame de judô. Depois fomos, quando eu tinha 8 anos de idade, para o Rio de Janeiro. Lá foi uma realidade de aparelhagem melhor do que a gente tinha aqui em São Paulo, mas mesmo assim era uma aparelhagem bastante precária. Para minha primeira edição de Jogos Olímpicos que eu participei em 2008, a gente ainda não tinha aparelhagem oficial olímpica no Brasil, né? Então, eu disputava os Jogos Olímpicos em Pequim, mas a gente não tinha essa aparelhagem ainda no Brasil, que era uma aparelhagem muito cara. Então, como antigamente até as próprias leis não incentivavam e as pessoas não tinham tanto conhecimento sobre as leis do incentivo ao esporte, fazia com que também os clubes e os grandes ginásios não usassem, na realidade da lei, para comprar essas aparelhagens. Então, o custo era muito caro. Para comprar um solo era em torno de R$2 milhões. É muito caro. Um aparelho que fica num ginásio próprio, parado, que não pode ser montado e remontado. Então, a ginástica é cara. Eu tenho conhecimento disso, mas nós somos um país que é muito diverso, né? Se você tem um campeão do mundo na sua modalidade, eu acho que o incentivo ele deveria ter acontecido um pouco mais rápido na nossa geração. Mas mesmo assim eu agradeço muito, porque se não fossem essas adversidades, eu acredito que eu não teria me tornado tão grande e nobre para o esporte, né? Em 2012 a gente já tinha aparelhagem olímpica no Flamengo. Hoje, depois de 2016, que cerca de 2 anos antes de 2016 foi comprado pelo Brasil, pelo Ministério dos Esportes, em conjunto da Confederação Brasileira de Ginástica, o maior número de aparelhagens da história da marca Spitz, que fez com que a ginástica conseguisse ter muitos centros de treinamento como nós temos hoje. Então, esses frutos todos que a gente vê hoje em dia de grandes resultados, eles foram
demorando a acontecer, né? Mas mesmo assim eu vejo assim que o esporte ele é muito pouco valorizado em questão de visibilidade. Eu me considero mais uma vez um privilegiado de ser da geração da televisão, que quando você aparecia na televisão era algo muito grande, né? Você existia uma peneira e para chegar até a televisão muito grande. Então, do que seria se eu fosse campeão mundial e ninguém soubesse? Então, eu espero que essa edição de Jogos Olímpicos, que as pessoas elas foquem um pouco nesses atletas que treinaram tanto, se dedicaram tanto. Nós temos hoje a principal atleta da história do esporte nacional, não é só da ginástica. Ela é a principal atleta em termos de resultado, a Rebeca, da história. Ela tem uma única edição de Jogos Olímpicos 2 medalhas. Ela é a atual campeã olímpica de salto, chegando numa edição com favoritismo de conseguir um bicampeonato, com chances reais de 4 medalhas em uma única edição. Então, eu espero que não jogue uma pressão muito grande, mas ao mesmo tempo que acompanhem, vibrem, estejam presentes, torçam, assistam. Não, perfeito. Olha, vocês acabaram de acompanhar um grande comentarista que, se eu pudesse, estava lá em casa para acompanhar junto à Olimpíada. Mas agora, vamos dissecar o Diego aí, porque essa entrevista aí eu dedico à dona Geni, ao seu Wagner e à Dani, que acompanharam tudo desde o início. Como era a vida em Santo André com vocês, passando fome, não tendo luz em casa, tendo de treinar, e é isso. E assim, você é uma figura que tem um coração desse tamanho, para quem é seu amigo sabe, super emotivo e tendo a ginástica como saída, como superação. Como é que era a sua vida? Quanta dificuldade o seu Wagner e a dona Geni enfrentavam para criar vocês? Então, a nossa realidade em São Paulo era uma realidade humilde. Nós tínhamos dificuldades normais, mas nunca passamos fome em São Paulo. A gente teve uma possibilidade de irmos para o Rio de Janeiro quando eu tinha 8 anos de idade, e o Flamengo na época ofereceu trabalho para meu pai, para minha mãe. Não, mas espera aí. E aquela época quando faltava luz na sua casa? Então, foi no Rio. Ah, foi no Rio? Não foi aqui? Desculpa. Foi no Rio de Janeiro. Então, quando nós fomos para o Rio de Janeiro, a gente teve várias possibilidades de trabalho para o meu pai, que falaram que iria ter, para minha mãe, que teria um salário para minha irmã, que teria um local para eu treinar também, porque em São Paulo não tinha um local para homens treinarem. Tinha o Pinheiros, óbvio, mas eu treinava na IASH, que era uma academia só de mulheres treinando. Teria a questão de um salário também para minha irmã, teríamos a moradia, que seria no prédio do Flamengo. Então, era uma proposta que parecia muito irrecusável, mas quando chegou, o Flamengo literalmente quebrou. Então, quando o Flamengo quebrou, o Flamengo ficava 6 a 8 meses sem pagar minha irmã. O emprego que foi oferecido para meu pai não aconteceu. O emprego para minha mãe não aconteceu. Então a gente ficava 6 meses sem energia dentro de casa, 8 meses sem energia. Sem luz? Vocês se viravam com vela? Com vela. E a gente tinha o fogão, mas não tinha a energia. Então, como a gente fazia? A gente comprava um botijão de gás. Para quem mora em apartamento sabe que o gás é encanado. A gente não pagava, não tinha como pagar. Então, a gente usava esse botijão, que a água não era cortada, que era do prédio, e era que geralmente fazia a nossa comida. Mas muitas vezes a gente pensa assim, não ter comida, não ter carne, ovo, frango, não. Muitas vezes não tinha arroz e feijão. Então foi nesse período que eu tomei a decisão também, em conjunto do meu pai e do meu irmão mais velho, de sermos vendedores ambulantes na praia de Copacabana. Do quê? A gente vendia refrigerante, a gente vendia suco, água. E ia treinar depois? E eu vendia mais nos finais de semana. Isso era mais para ajudar no sustento básico para a gente ter o que comer no dia a dia mesmo. Então, e treinava 6 vezes por semana. Você já treinou com fome? Teve um dia muito específico que a gente não tinha o que comer dentro de casa. E aí a minha mãe conseguiu uma lata de leite condensado com a vizinha. E aí desse leite que ela dissolveu foi o leite que a gente foi treinar. Então, eu acho que isso foi tudo pautado dos meus valores, né? Eu falo sempre disso nas minhas palestras, mas sempre vai me deixar emotivo. Porque
Seus- A gente muitas vezes olha as pessoas pelas glórias, né? Esquece que todo mundo tem uma história. Todo mundo passa por algum tipo de dificuldade. E eu acho que esse foi o período mais difícil da minha vida. E eu sempre conto muito isso para as pessoas nas minhas palestras, para humanizar, porque você olhar o Diego Hipólito bicampeão mundial, medalhista olímpico, é bonito, é muito legal. Mas o que me fez ser esse campeão foram as minhas dificuldades, que foi o que mais me fez ser forte. Foi onde eu sempre olhei as minhas cicatrizes, eu olhava a cicatriz e lembrava, nossa, sangrou, doeu, foi difícil, mas foi aí que eu pautei minha vida. Então, Diego, misturando esse planejamento espetacular, que pega a Romênia no auge, com a Nadia Comaneci, pega com aquele rancho espetacular lá dos Estados Unidos, que realmente você passou por isso, no Flamengo, o clube mais popular do Brasil. Então, deixou vocês na mão, você tinha esse treinamento, você tinha isso, até passava fome, uma loucura, um atleta da elite da ginástica brasileira. Aí você chega no Flamengo, você tem os trotes absurdos, bullying, os mais novos que chegavam passavam por aquilo. Conta como é que permitiam, porque eu acompanhei isso, a Vitor estudando você há um tempão, como é que permitiam isso? E como é que foi para você superar? Então, assim, eu não vitimizo mais nada, porque Sim. como foi um assunto que foi muito falado, assim, muitas vezes, eu simplesmente passo a informação. Isso que aconteceu comigo, aconteceu com muitas crianças naquela época, né? Mas isso o quê? O bullying, o trote, todos os abusos, né, psicológicos que aconteciam na geração, que era uma geração que não era filmada. Porque eu não acho que as pessoas mudaram tanto, eu acho que as pessoas só têm medo de ser filmadas. Então, caráter, a gente, na realidade, ou você tem ou você não tem. As coisas que aconteciam comigo eram inimagináveis, né? Tipo, eu pensar hoje tudo que eu passei como criança é um absurdo. Eu jamais deixaria. Então, isso só fez para que eu jamais faça com alguém, em qualquer situação. Só que era um mundo muito permissível, né? Quanto ao mais leve, Diego, o mais leve que você... de trancar você dentro da caixa do Plinko? Tinha essas questões desses muitos trotes que tinham nas competições nacionais, que tinham dentro do próprio clube. Mas, Diego, diz, quem que definia? Eram os mais velhos e quem orientava vocês fingia que não via? Como é que era isso? Então, é algo assim que, tipo... Cosme, não é porque eu não quero sensacionalizar sim. sobre esse assunto. Mas só mostrar como que era, vocês eram expostos. Nós éramos expostos, as crianças, óbvio. A questão de sempre, se você errasse um exercício, sempre tinha uma punição, né? E a punição antigamente era muito na agressão, no verbal, nessas prendas de prender dentro de um plinto e tal. Isso tudo foi muito superado hoje por mim, mas é óbvio que é algo que, na geração que eu era criança, né, que é onde a minha formação, foi algo que, óbvio, que me fez ter vários problemas futuros, porque isso ficou muito marcado na minha vida. Quem que não teria trauma sendo trancado dentro de uma caixa? E lógico que poderia ter claustrofobia, isso aí passa, isso aí é uma coisa mais óbvia. Eu falo isso não por sensacionalismo, por realmente ficar absolutamente assim revoltado com a situação. Uma coisa absurda que com certeza adultos acompanhavam aquilo e fechavam os olhos. É isso que me irrita. Pode ser em qualquer clube do mundo, não estou falando exatamente... Não, mas que as pessoas fechavam os olhos, isso é óbvio, né? Tipo, isso acontecia, é real. Depois, quando foi exposto, tudo exposto, todo mundo falou assim, nossa, isso acontecia. Eu falei assim, lógico que acontecia, você estava dentro do ginásio. Como que não acontecia? Você via isso acontecer. Então, pessoas... É uma situação tão inimaginária, né? E aí, quando é exposta, as pessoas ficam em estado de choque. Sim. Caramba, como é que fazia isso com crianças de 10 anos de idade, com 11 anos de idade, com 13, com formação, adolescentes? É óbvio que isso tudo acontecia mais pelos atletas mais velhos, mais pelos mais novos, mas isso era uma hierarquia. Isso acontecia, óbvio, que com todo o aval das pessoas que estavam acima. Eles viam isso acontecer. Isso não tem como você fazer isso dentro de um ginásio, e ninguém saber, né? Tudo que acontece é diferente de assédio. O assédio é muito velado, é muito
A gente não tem como olhar para uma pessoa e falar que a pessoa é abusadora, mas os bullying em geral é óbvio que todo mundo sabia. Isso eu olho hoje em dia com um olhar totalmente diferente. Errado, totalmente errado. Mas que bom que foi com um multicampeão, um campeão para a vida, porque eu fiz isso ser exposto. Então eu sempre dou minha cara a tapa. Eu sou uma pessoa muito autêntica. Eu falo tudo o que penso, tudo que eu acho que é coerente. Tenho sempre a humildade de pedir desculpa se eu errar, que eu acho que nós estamos aqui na vida. Eu não sou Jesus que foi perfeito, eu simplesmente sou uma pessoa cheia de defeitos que procuro ser melhor a cada dia. Então, mas, Diego, não foi só com você, né? Isso não, foi uma geração que sofreu por isso. Uma geração. E você sabe que quando isso foi exposto, parte dessas pessoas da geração falou, por que você falou? Sério? Dos meninos, dos próprios que passaram. Alguns me mandaram mensagem, caramba, que bom que você falou. Mas outros falando, por que você falou isso? Por que você expôs? Porque cada pessoa lida com o seu trauma de uma maneira, só que isso é um trauma, porque senão a pessoa não me mandaria mensagem falando sobre isso. Então, agora, Diego, dentro disso, só para terminar esse assunto, não prejudicava os seus resultados? Como é que você tinha cabeça para competir, sofrendo traumas que mexeria com qualquer pessoa? Quando eu era criança, eu tinha a sensação que eu não tinha muita escolha. Deus me deu um talento, que era ginástica. Então, eu via que aquilo... Eu sempre, desde 11 anos de idade, eu dei entrevista falando que eu seria campeão mundial e olímpico. É verdade. Então, eu já tinha uma cabeça muito madura, mesmo muito criança. Eu achava que a ginástica era a minha única possibilidade de melhoria de vida, de ajudar meus pais, de mudar a realidade dos meus pais. A minha família era uma família muito humilde. Minha mãe e meu pai vieram da roça. E se você ver meus pais hoje em dia, eles são iguais ao que eles eram há 20 anos atrás. Eles têm a mesma humildade, eles são iguais, as mesmas preocupações. São pessoas muito decentes. Então, eu tive uma base familiar de muito valor. Então, mesmo que eu passasse por situações que pareciam de um terror psicológico muito grande, eu conseguia lidar com aquilo porque eu tinha uma base familiar muito grande. Quanto tempo durou esse período? Foram muitos anos. Anos de bullying? Foram muitos anos, pelo menos uns 8 anos, eu acho. Por que você não falava para a imprensa? Porque não tinha imprensa nessa época, eu não era famoso. Não existia essa possibilidade. E depois que eu me tornei famoso, conhecido, eu me tornei conhecido com 15, 16 anos de idade. Que já tinha acabado. Que isso já não acontecia mais. Então, eu na realidade, e também a questão dos nossos problemas, que hoje em dia são muito colocados valorizando quem passou, porque mostra resiliência, mostra como conseguiu. Antigamente era o contrário, era o vitimismo. Então, hoje você vê que todas as causas são muito colocadas e as pessoas compram as causas, as empresas, os patrocinadores compram as causas, tem tudo ao pé da letra, colocam sustentabilidade, questão sexual, questão de religiosidade, são todas as situações. Então, eu exponho sempre, antigamente, eu me lembro até uma coisa, é muito legal falar sobre isso, porque eu sempre coloquei muito nas minhas redes sociais e sempre falei muito de Deus. Sim. E tinham muitas pessoas que falavam para mim assim, olha, fanático, isso e aquilo, e eu sempre vou expor, porque é aquilo que eu acredito. Nós somos um país laico. Se você não fala o que você acredita e demonstra a sua fé, eu acredito em Jesus. Cada um tem o direito de acreditar no que quiser. Então, e eu não falava muito porque falavam, não fala, porque isso, e realmente a gente era muito moldado. Hoje, eu posso, depois de ter conquistado os resultados, é muito mais fácil agora eu estar aqui falando com você, sim, expondo situações que foram tristes, que foram depreciosas para mim, que foram traumas. Eu não falaria disso anteriormente. Porque se não tivesse resultado, Diego, talvez não fosse nem ouvido. Eu não teria pauta. Então, quem me deu pauta foram as pessoas e meus resultados. Principalmente os meus resultados e as pessoas acreditarem nos meus resultados e do que seria eu ser campeão mundial e olímpico e ninguém soubesse. Diego, para acabar esse pedaço horrível, eu quero também deixar claro que isso não é privilégio, infelizmente, do Brasil. O que aconteceu nos Estados Unidos, no rancho lá, porque depois você sabe melhor que eu, a Nadia Comaneci ganhou, foi um espetáculo,
começaram a usar cada vez pessoas mais jovens. A Marta e o Belo, que eram os treinadores da Nádia Comaneci, foram para os Estados Unidos, aí impuseram um regime completamente ditatorial, lá onde houve abuso, onde um médico, o Larry Nassar, teve mais de 125 assédios com as meninas. E aí ele está condenado à prisão perpétua e tal, dizendo assim que esse mundo também, assim, a gente fala do Brasil, mas esse mundo da ginástica, se não tiver gente acompanhando com muita seriedade, os adolescentes estão muito expostos a situações absurdas, não estão? Não sei, pelo menos essa é a minha análise. O que você acha? Sim, é uma grande preocupação que eu tenho. Hoje em dia, a própria Confederação e o Comitê Olímpico Brasileiro dão vários cursos por questão de entenderem da seriedade que deve ser tratado o assunto, porque antes ele não era visto. Então, eu tenho uma instituição no Rio de Janeiro que atende 200 crianças, que eu coloquei câmera, que eu tirei mictório, que eu tirei chuveiro. Então, o próprio banheiro só tem cabines, para que seja algo para viabilizar, para que não tenha problema. Eu tenho sempre uma pessoa destinada, que é a irmã da minha mãe, para ficar meio que olhando os banheiros, para a gente não ter esse problema. As roupinhas das meninas, inicialmente eu tinha feito mais branquinho, eu mudei a cor para cima para ficar mais escuro, para que seja algo que mostre menos o corpo da criança. Eu coloquei profissionais, pessoas da minha família, eu coloquei treinadores que foram treinadores de expressa confiança minha. Então, a gente só capacita tendo atitude e mudando. Verdade. Então, eu espero que o meu instituto seja um exemplo para as pessoas seguirem o formato da roda, que a gente não muda o formato da roda. Depois que eu fiz o instituto, muitas pessoas falaram assim, nossa, como é que pode, tem isso tudo? Eu faço com dinheiro do meu patrocinador, óbvio. Estou abrindo mais 2 outras unidades. Que bom. Onde? Uma em Macuco e outra em Angra dos Reis. Eu ainda não parti para outros estados por uma questão de time, porque eu acho que tudo que eu coloco meus pés, eu tenho que fixá-lo para que fique muito bom. Eu já tenho possibilidades de ir para Minas, para São Paulo, para alguns outros estados, mas eu primeiro preciso montar um time decente para que isso não seja o que eu mais reclamo de projetos sociais. Eu acho que o pobre ele tem que ter a mesma condição que o rico tem. E eu não estou desmerecendo o rico. A criança sente dor, rico, classe média, pobre, sente a mesma dor. Uma por uma questão diferente, outra por outra. Dor é dor. A gente não tem como mencionar isso. Mas eu quis fazer algo para as crianças que não tivesse nenhum clube do Brasil. Então você chega lá, o ginásio inteiro de carpê. Nenhuma criança pode, nenhum treinador, criança pode entrar nos ginásios de tênis. É extremamente limpo, é um ambiente limpo, é interativo, que é para a criança ter o prazer de estar lá. Tem aparelhagens que são oficiais, que são concessão da Confederação, conjunto da Federação Carioca. Ou seja, tudo que você sonhava ter e não teve. Tudo que eu não tive, eu quero que as crianças tenham. Agora, antes que a gente passe, que eu quero falar muito da sua carreira, que é espetacular, tirando suas baladas também, mas enfim, e aqui é água, viu? Não é para misturar bebida não, viu? Não. Então, deixar claro assim, a Simone Biles, que é a principal ginasta do mundo, né? Ela teve um problema mental, vocês chamam de twist, é isso? Bom, pelo menos na série, nos Estados Unidos. Na série. Sim, na série. Então, isso não digo normal, mas você viu muito durante a tua carreira, tipo, um atleta que Laís teve durante muito tempo isso, a Laís Souza. Então, isso o que faltava? Sempre faltava essa preocupação mental, um apoio? Que não é só... o dela envolveu muitas situações da Simone, né? Sim. Envolveu questões que ela precisava de terapia, psicologia, enfim. Mas a ginástica em si tem alguns atletas, eu por sorte nunca tive, que chega um período que eles começam a se perder no ar. Isso é muito perigoso. Isso é muito comum na ginástica, tá?
Não é algo que só aconteceu com a Simone, acontece com muita gente. Então, mas exemplifica. A pessoa está no meio da pirueta... Ela se perde. Ela do nada faz uma 180 graus de pirueta, por exemplo. A gente teve um dos atletas do Flamengo, que foi o Pietro, que ele ficou tipo quase um ano que ele não conseguia fazer o mortal simples. Ele, todas as vezes que ia fazer o mortal simples, ele girava no final 180 graus. Isso é super perigoso. E no grau de dificuldade que a Simone Biles tem de ginástica, porque assim, tecnicamente, a melhor ginasta do mundo é a Rebeca Andrade. De ginástica, de maturidade de ginástica, de nível técnico, é a Simone Biles. Quem se acertar a competição toda, as duas acertarem, a Simone ganha. Isso é óbvio. A Rebeca teve lesões muito graves que fizeram ela só se destacar muito mais velha. Se a Rebeca não tivesse tido as lesões graves que ela teve, provavelmente ela fosse melhor do que a Simone, também de exercícios de dificuldade que eu estou falando. Porque a Simone faz uns exercícios com a explosão que ela faz com muita dificuldade. Então, por isso que muitas vezes a Simone começou a se perder ali. Ah, você acha? Então, claro, pelo nível técnico, ela faz ginástica mais difícil do que o homem. Então ela faz os mesmos exercícios que um homem faz. Mas faltou, o que você acha, acompanhando, faltando o quê? Apoio psicológico, sacar isso? Não acredito que seja... Existiam duas coisas que andaram em conjunto. Ela estava com problemas psicológicos, que é totalmente normal, que é totalmente que tem que tratar, mas ela também teve de estar se perdendo na ginástica. E uma coisa juntou a outra, porque ela é a Simone Biles. O que é estar se perdendo na ginástica? Se perdendo é o twist, né? Que fala na série, mas é que começa a fazer um exercício, do nada não sabe onde está. E você imagina só, ela está fazendo lá vários duplos no meio do ar, ela se perde, não sabe onde está, ela pode cair de cabeça e ficar tetraplégica. A Laís, como é que é a Laís? A Laís teve isso, se eu não me engano, no ano de 2006. Ela ia fazer os duplos e ela fazia meia volta. E ninguém entendia ela na época. Super desamparada na época que aconteceu isso com ela. E aconteceu muito tempo. E eu lembro que ela fazia os exercícios e eles mandavam ela repetir, no duro. E ela quase se matando. Então, a Laís foi uma atleta que foi muito, muito talentosa. Que treinou muito. E ela passou por isso durante um grande período. Eu não me lembro de mim e da Dani. A Dai teve períodos que ela, às vezes, se perdia em alguns exercícios. Mas hoje tem solução para esse problema? Ou... Quando acontece isso, você tem que parar. Você tem que dar um tempinho, voltar para o básico, iniciar do zero e voltando a cabeça, voltando a confiança, com o trabalho psicológico, porque isso gera uma insegurança para o atleta muito grande. A Simone Biles foi nos Jogos Olímpicos, numa final por equipes, ela ia fazer 2 piruetas e meia, ela fez 1 pirueta e meia, ela parou no meio do ar. E até quando ela fez, eu falei assim, gente, ela fez 1 pirueta e meia. Eu lembro que a Dai estava do meu lado, ela falou assim, não foi, não é possível. E ela tinha feito 1 pirueta e meia, ela se perdeu. Então, é grave, porque se ela faz isso... Você imagina, foi também num período de uma pandemia, num período que existiram vários fatores que favoreceram a ficar muito grandioso. E ela ainda foi corajosa de conseguir competir a trave, tá? Que mesmo depois disso tudo, que as pessoas falam que ela não competiu. Ela competiu trave e foi 3ª olímpica de trave também. Ela foi prata por equipes, que elas perderam da Rússia. Ela foi campeã do individual geral e ela foi bronze. Ela ganhou 3 medalhas ainda. E com esses problemas todos. Mas agora, Diego, vou me fixar em você. Como é que uma criança descobre... Bom, é que você tinha a Dani do lado, a Daniela, sua irmã. Mas como é que você descobriu que você tinha talento? Mas por mais que a minha irmã me ajudou muito, porque a minha irmã já tinha um caminho, ela já tinha entrado na ginástica. Mas eu fazia mortal de costas parado com 7 anos de idade. Isso não é comum. Então eu já tinha muito... Mas você já tinha visto ou eu falo, vou fazer, eu vou nada. brincar, assim? Eu vi minha irmã fazendo e aprendi. Só de ver a minha irmã fazendo. Então, e é legal porque, assim, se você entrevista a galera da velha guarda, a galera da ginástica, a Vicélia, a Eliane, que foram pessoas que ajudaram a ginástica a estar onde está, elas lembram de mim fazendo duplo mortal antes de entrar na ginástica. E eu fazia de imitar a minha irmã. Eu queria ser como a Daniele. Então, aí você vai para o SESI. O que você encontra de infraestrutura? O que você melhorou lá? Gente, vocês têm noção que o SESI, desde que... Olha que a gente treinou lá em pneu,
Como se treina em pneu, Diego? É a mesma Não, coisa. o que você faz com o pneu? A gente fazia as mesmas coisas que se faz no solo com mola. O solo com mola, para vocês entenderem, gente, existe uma geração. A gente começou com pneu e o tatame, aquele de palha, né? Sim, Palha que tinha no judô. De lá nós fomos para o Flamengo, que era um solo que já tinha fuan, e depois começou a ter mola no tablado em 2013. Nossa. São muitos anos depois, Mas né? quem que descobriu? Quem do Flamengo que descobriu e te levou para lá? Foi a Georgette, descobriu a Dani. Sim. A Dani era muito talentosa. A Dani veio de uma geração que tinha pouquíssimo incentivo e ela foi lá, abriu as portas, escancarou, foi quarta do mundo sem ter dinheiro para ir para viagem, porque na época, quando a gente foi para o Rio de Janeiro, a gente foi descoberto pela Georgette Vidor, que estava na IAST na época, convidou a nossa família para irmos para o Flamengo, foi o período que o Flamengo quebrou financeiramente, aconteceu de tudo. E ficamos durante uns 8 anos numa situação bastante precária. 8 anos? 8 anos de muito precária. Mas foi exatamente no período que você se desenvolveu como Sim. E quando eu tinha 13 anos de idade, eu tinha 15, minha irmã 17, a minha irmã foi medalhista mundial. Sim. Que aí mudou toda a nossa realidade. E ela foi medalhista mundial por um jogador de futebol, Ronaldo Fenômeno, bancar a viagem dela, alimentação, hospedagem. Então, você pensa que se não tivesse tido esse estalo, possivelmente isso foi muito pela minha mãe. Sério? Conta a história. Como é que o Ronaldo entrou nisso? A minha mãe, a gente não tinha dinheiro para levar a Dani para o Campeonato Mundial. Onde era? Que foi em Ghent, na Bélgica. E a minha mãe conseguiu falar na época com o Ronaldo e ele se sensibilizou pela história da minha mãe, uma pessoa que soube contar a história do que a gente estava passando. E ele decidiu pagar a viagem da minha irmã para ir para o Campeonato Mundial. E foi onde minha irmã foi para o Mundial e se tornou a primeira medalhista mundial da história da ginástica. E aí essa realidade mudou totalmente. Como assim? Explica, por favor. Porque a minha irmã se tornou uma celebridade no país, né? Era uma geração que ninguém sabia o que era aquela modalidade. Todo mundo quis saber quem é essa menina, quem é essa família, o que eles fazem, como conseguiram. Eu lembro que o primeiro dinheiro grande que a gente conseguiu foi no Gugu, que lembra que tinha uns programas que eles levavam as famílias, eu lembro que eles conseguiu com 4 pessoas diferentes 40 mil reais, mais todos aqueles brinquedos, computadores e um monte de coisa, e foi onde a gente começou a ter os patrocinadores para minha irmã e eu comecei a ser o irmão da Dani, porque eu comecei a ter um privilégio de ter uma ginasta mulher que se destacava e eu queria ser como ela. E as pessoas viam que eu era muito agitado, que eu fazia, que eu queria ir. E eu já era bem talentoso para ginástica. Eu já tinha muita habilidade, né? E isso fez com que eu conseguisse ter um espelho, né? A gente teve uma grande oportunidade do Ronaldo oferecer essas despesas, ter a medalha. Depois da medalha, 1 ano depois, eu fui para o meu primeiro campeonato mundial e já fui 5º melhor do mundo. Então, começou tudo muito pela questão da Dona Geni ir lá e conseguir falar com o Ronaldo. E como é que foi aí de 5º para o primeiro título mundial que você conseguiu? Meu primeiro mundial. Você ganhou o primeiro título mundial, não foi o primeiro brasileiro, foi o primeiro da América do Sul. Então, isso assim, chamou a atenção de todo mundo. Conta, desculpa. Sim, eu fui 5º do mundo em 2002, eu fui 4º do mundo em 2003. Eu não me classifiquei para as Olimpíadas, mesmo sendo 4º melhor do mundo. Por quê? Porque a classificação olímpica ela depende da equipe ou do individual geral. Nessa época. Não existia uma vaga de especialista como existe atualmente. Então, mesmo sendo o 4º melhor do mundo, nem para as Olimpíadas eu ia. Eu tinha chance de medalha em Atenas e eu nem para Atenas fui. No ano de Atenas eu ganhei 10 medalhas em etapas da Copa do Mundo. Que loucura. Eu participei de 8. Eu ganhei 10 medalhas. Então, todas elas eu medalhei e 2 delas eu consegui 2 medalhas. Então, e isso foi há 20 anos atrás, né? A primeira medalha que aconteceu foi no dia 4/4 de 2004, que foi no aniversário da minha mãe, que eu consegui minha primeira medalha em etapas da Copa do Mundo. No ano seguinte, foi o ano do Mundial, que foi onde eu me tornei o primeiro campeão mundial brasileiro, homem, me juntando a Dani e a Daiane, que a Dani tinha sido medalhista mundial em 2001 e a Dai em 2003. Isso foi muito grandioso, porque foi uma geração de 3 estrelas brasileiras
que eu digo assim, que o céu tem espaço para todo mundo brilhar. Incrível. E nessa época dava um espaço para nós três estarmos juntos, né? Uma geração que a Band televisionava os mundiais ao vivo, em canal aberto, que o Sport TV televisionava todas as etapas da Copa do Mundo ao vivo. Então a gente teve muito espaço. Todas as competições que a gente ganhava apareciam em todos os telejornais das principais emissoras da televisão. Isso fez com que a ginástica fosse ganhando, os DDDs, do Diego, Daniela e a Daiane, começassem a ganhar know-how, credibilidade. E a gente começou também a se tornar conhecido internacionalmente. Então, não era mais um time do Brasil que chegavam, eram os três importantes atletas. Nós tivemos Luísa Parente, nós tivemos Marcos Monteiro, grandes atletas, né? Mas a medalha mundial da Dani fez com que a gente chegasse a um lugar muito, muito valioso, que estamos hoje visando tantas medalhas em uma única edição de Jogos Olímpicos. E o que mudou de patrocínio nesse período só para você? Aí os patrocinadores acordaram para vocês? Para você e para Dani? Desde os meus 15 anos de idade, quando minha irmã se tornou medalhista mundial, a nossa realidade mudou totalmente, radicalmente. Explica em termos de grana, de vida, de dia a dia em casa, por favor. A gente possibilitou de comprar os imóveis da nossa família, de toda a nossa mudança de vida por conta do esporte. Então, teve uma época que eu tinha, acho que 10 patrocinadores, mais o clube, mais a seleção, mais o governo federal. Que foi o ano de 2008. Eu tinha muitas possibilidades, né? Por mais que eu não tivesse aparelhagem no ginásio, e não tinha condição, mesmo se todos esses patrocinadores comprarem aparelhagem, que a aparelhagem de ginástica é um preço que é meio surreal, mas eu tinha condição de uma mudança melhor de vida pra gente. Então qual foi a coisa que você teve mais prazer em dar para os seus pais? No primeiro patrocínio, assim, isso eu vou dar que sempre faltou, a gente queria. Não teve uma TV, alguma coisa? A nossa família nunca foi materialista. Sério? Mas você não tinha uma vontade? A gente sempre transitou em todos os lugares. Eu nunca tive nada específico, assim, que eu pensei, eu quero fazer isso. Eu acho que o mais legal foi a casa da minha avó. Nem viagem, nada. Casa da sua avó, como é que foi? Foi a Dani que comprou, na realidade, a primeira casa da minha avó. A minha avó faleceu esse ano, mas ela morou a vida inteira lá. Então, Onde? Foi em Maringá, no Paraná. Então, acho que foi o mais especial. Foi o que com certeza mais marcou a gente, porque não era só nosso sonho, era o sonho da minha mãe. Então a minha mãe possibilitou que a mãe dela tivesse uma condição melhor de vida. E o esporte ele mudou em todos os cenários da minha vida. As pessoas, quando eu falo das minhas lesões, né, porque eu tive muitas lesões graves pela ginástica. 11 cirurgias? São 11 cirurgias. Eu tenho algumas no meu pé direito, tenho 2 pinos, mais 3 cirurgias, tenho uma cirurgia no pé esquerdo, 2 no joelho direito, eu já enxertei dos 2 joelhos para reconstruir meu pé, já rompi o bíceps, já operei 2 vezes o ombro, tenho 16 pinos na coluna, e isso nunca fez com que eu saísse da ginástica. Então eu sempre fui uma pessoa que nunca deixei ninguém dizer até onde é meu sonho, só os meus esforços e Deus. O mundo ele é muito trocado, né? E parece que essa geração atual está uma geração muito materialista. Sim. Elas estão amando coisas e não pessoas. E a gente depende muito de pessoas. Hoje, eu me coloco num lugar muito de querer transformar as pessoas com as minhas próprias atitudes. Eu nunca imaginei que eu trabalharia tanto quanto eu trabalho hoje em dia. É um exagero. Mas me motiva, porque quando eu tive a pandemia, eu quebrei muito financeiramente, né? Muito. E eu pedi muito a Deus para que minha vida voltasse, que Ele me desse conhecimento. E foi o que eu fui buscando. A primeira coisa que eu fiz, mesmo sem dinheiro, foi fazer o meu instituto. Então, como é que esse sofrimento da família, do que você viveu, reflete hoje? Porque também a gente sabe que não é fácil. Hoje você não é mais ginasta, nós passamos por uma pandemia. Como é que está a tua vida?
Então, a pandemia, na realidade, eu quebrei muito financeiramente, ela me fez eu me reinventar. Eu, além de ginasta, me tornei também artista circense, que é algo que eu tenho muito orgulho de falar, né? E principalmente nesse período olímpico, eu estou com um espetáculo, agora vai estar em São José, que a partir do dia 10 a gente foi para São José, eu fazendo acrobacias no período olímpico, no Abracadabra, circo musical, mostrando que a gente tem que sempre acreditar no poder da palavra. Eu, desde criança, sempre fui muito positivo. Eu sempre externei meu sorriso estampado no rosto. E por a gente passar por uma geração que eu acredito que está muito fraca de esperança, as pessoas não escutam bons valores, boas palavras. E a gente tem que profetizar o bem. Se a gente se alimenta de coisas positivas, melhor a gente se torna. E é o que eu mais faço hoje. No esporte, como comentarista, né? Sim. Como os meus ginásios também, que tem os três ginásios agora já esse ano. No circo, que me tornei mestre de cerimônia de circo. Nunca imaginei que seria mestre de cerimônia de circo. É uma reinvenção muito grande. Tendo um número no circo, sendo palestrante motivacional, a gente se reinventa. Isso é muito pela base que eu tive do início. Que quando tudo parecia que não ia dar certo, a gente ia lá e fazia. O impossível só foi até alguém chegar lá, fazer e se tornar possível. Perfeito. Achou que não fosse falar de 2008? Pô, vou falar, 2008. Aí, o senhor, pelo menos, como eu estou acompanhando a sua vida faz uma semana, estudando a ginástica, esse período de 2008 já era campeão do mundo, aí muita gente separa a vida atlética e vira quase monge. Você quis viver e ser também atleta ao mesmo tempo. Ninguém reclamava assim, ô Diego, segura a onda, tal, não. Ou quando você falou em uma entrevista que você estava, tipo, até se deixou levar um pouco pela arrogância. Como é que é isso? Também era coisa da idade, da falta de senso que todo mundo passa? Então, eu vivo, né? Sim. Eu sou muito... É o que eu quero fazer e vou descobrindo, vou vendo os exemplos que eu tenho próximos a mim. Eu tento andar com pessoas que caminham do mesmo valor, os mesmos valores que eu tenho, para que eu não mude muito a minha essência. Só que em vários períodos da minha vida, isso foi muito... Do nada, me tornei uma celebridade no Brasil. Sim. Fui campeão mundial em 2005, 2006 prata, bicampeão mundial em 2007. Vou para Pequim em 2008, me classifico em primeiro lugar. Faço uma coletiva de imprensa falando que eu vou ser campeão olímpico. Sim. Ninguém é campeão antes de competir, gente. Todo mundo que está lá se esforça muito. E aí minha vida mudou muito, porque da arrogância de falar que seria campeão olímpico, eu me tornei inseguro. Não era... Quantos bastidores daquilo, Diego, quando você caiu de bunda? Todo mundo, ninguém imaginava. Todo mundo acompanhou, falou, bom, todo o país gosta de ter os seus campeões. Bom, todo mundo parou para assistir. Bom, vamos ver o Diego ganhar a medalha de ouro. Ele falou. E como é que foi aqueles bastidores, aqueles dias, Diego? Assim, não foram só os dias, foi um ano muito turbulento. Foi um ano que eu tive uma cirurgia próxima dos Jogos Olímpicos, 3 meses antes eu operei meu joelho. Eu tive dengue hemorrágica, que eu emagreci 10 quilos. E eu tinha que ter pensado muito por isso. Porque assim, caramba, estava difícil, eu não conseguia acertar minha série depois disso tudo. Eu não estava bem para os Jogos Olímpicos. E eu sabia disso. Mas eu sempre conseguia, na hora eu chegava e eu fazia. Sempre fui muito assim. Eu sempre gostei muito de público. Então, eu nunca treinava tão bem. Eu competia muito bem. Então, como eu cheguei na competição no primeiro dia e ainda me classifiquei em primeiro, eu tinha certeza que eu ia ser campeão olímpico. Então, essa foi a minha maior burrice que eu tive em 2008. Quando a gente conquista algo e quer algo, a melhor coisa que a gente tem para fazer é calar a boca. Porque você fez uma série bem boa, só o final que aí você escorregou e caiu. Não foi? O que o erro técnico aconteceu? Eu antes de fazer... Se eu fosse narrar minha série, sim, hoje em dia, eu sabia que eu ia cair antes de cair. Então narra aí. Então, como é que foi? Porque eu fiz a primeira acrobacia, que foi qual acrobacia? O duplo twist escarpado, e depois eu fiz uma sequência de muitas acrobacias que eu não estava acertando, que eu acertei na hora. E a terceira acrobacia eu dificultei. Que no primeiro dia, na classificatória, eu tinha feito mais fácil, eu dificultei. Depois que eu dificultei, eu sorri.
Eu acho que isso quebrou muito a minha série. Eu nunca falo disso, mas isso me desconcentrou um pouco. E aí eu lembro que eu fui para a parada de mão cheira obrigatória. Na minha cabeça, eu achei que eu não tinha marcado o tempo ideal. Se não marco os 2 segundos, eu já não era mais medalhista. Só que eu tinha marcado. E eu não sabia. Na minha cabeça, eu falei assim, caramba, será que eu marquei? Será que eu marquei? O que é marcar 2 segundos? É obrigatório, quando você faz a parada de mãos, você ficar 2 segundos. 1, 2. A gente tem que contar. A gente conta 1001, 1002. Eu tive a sensação que eu contei rápido demais. Aí eu fui para uma outra acrobacia que eu tinha dificultado também, que era chegando pela cabeça. Quando eu fui para a última acrobacia, quando eu olhei, eu falei, eu vou errar. Sério? Eu estava muito cansado. Muito, muito cansado. Então, eu não era o momento, não é uma questão de meritocracia que eu digo, você não merecia. Eu treinei muito. Eu me dediquei muito. Eu fui cruel comigo falando que eu amarelei. Amarelar, a gente de um país que pouco se valorizava, um homem chegar numa final olímpica, eu não tinha amarelado nada. Mas eu falei, acabei comigo nas entrevistas. E você é obrigado a passar pela sessão de imprensa. E eu fiquei muito triste. Não, mas termina a pista. Aí qual que foi? Você estava cansado e quando você foi fazer o último movimento, você escorregou e caiu, não teve força? Eu não escorreguei, eu bati faltando mesmo. Faltou força na primeira... A estrelinha inicial, eu deveria ter terminado mais em pé. Eu terminei com o corpo faltando muito. Isso que me fez cair. E quando eu caí, eu lembro que assim, aquilo ali pra mim foi surreal. O que você sentiu, Diego? Eu me senti como se eu tivesse matado uma pessoa. Eu me senti um criminoso. Eu não era um criminoso. Então, todas as vezes que graças a Deus, eu tenho palestrado muito, e todas as vezes eu assisto o vídeo dos Jogos Olímpicos, que eu fiquei anos sem ter coragem de assistir. Durante 8 anos, eu não assisti a minha final, porque aquilo ali para mim era um fantasma, eu tinha medo. Me dava um terror. Então, quando eu vou nas minhas palestras, eu sempre coloco o vídeo, eu assisto, e todas as vezes eu me emociono. Porque acho que vai ser minha vida toda e eu vou me emocionar. Porque eu era um menino ainda ali nos Jogos Olímpicos. Caramba, eu sou muito fresco, eu choro toda hora. E caí, caramba, eu decepcionei as pessoas. Tudo era muito pelos outros. Então, por mais que eu tivesse sido sido prepotente, falar que eu seria campeão olímpico, eu queria oferecer isso para os brasileiros. Porque os meus resultados foram muito para o Brasil. Eu entrava na casa das pessoas, as pessoas me abraçavam de um jeito, e ainda, gente, eu fui medalhista olímpico há 8 anos atrás, as pessoas hoje ainda me tratam com amor, mesmo eu tendo reformulado o meu rosto. E as pessoas ainda me tratam com um amor. A imprensa foi cruel para burro com a sua queda, não foi? Programas humorísticos pisaram. Eu vi uma entrevista sua que realmente, como o Brasil transforma a pessoa em ídolo também, gosta de pisar em ídolo. Como é que você sentiu isso? Para sua família, os reflexos, os amigos, você? Aconteceram muitas coisas muito desagradáveis depois que eu falei em Pequim. Qual foi a pior, Diego, que te fortaleceu agora, hoje? Você fala, falei, mas... Olha, naquele momento nada me fortaleceu, com sinceridade. Hoje em dia eu olho e eu acho que minha história se tornou muito bonita também por conta dessa queda. Sim. Porque humanizou e mostrou que todo mundo erra. Sim, eu não sou melhor do que absolutamente ninguém. Mas quem foi mais cruel com você, Diego? A situação mais cruel que você passou? Eu acho que eu não fui protegido pelas pessoas na época, porque eu queria muito que os não torcida. Eu acho que eu não sei se teve alguém específico, mas eu senti que Gente, eu levei um tapa na cara de uma pessoa que eu nem conhecia porque eu caí nas Olimpíadas. Você tá brincando? Onde foi isso? Como foi? Um mês depois dos Jogos Olímpicos, porque eu tinha saído, uma pessoa me viu, não sei se estava bêbada ou o que estava, me deu um tapa na cara. Então, mas isso, eu já até falei isso publicamente. Mas aconteceram muitas coisas. As pessoas me xingavam, me debochavam, que assim, daqui o mundo é um mundo do cancelamento. As pessoas procuram a quem odiar. Ao mesmo tempo que ela te ama, ela torce pelo seu sucesso. Quando você cai, não falei, não é assim. E a gente é suscetível a erros.
Diariamente. Eu erro tanto, cara. Eu erro o tempo todo. Só que quando eu caí ali, eu acho que foram muitas situações desagradáveis comigo. As pessoas... eu comecei a ter medo de andar nos lugares, fiquei com vergonha. E eu não podia ter tido isso. Eu não fui muito amparado por uma equipe, né? Eu precisava ter tido um psicólogo, um nutricionista, um médico, um fisioterapeuta. Eu competi os Jogos Olímpicos sozinho. Um campeão mundial, o principal atleta, considero, daquela edição dos Jogos Olímpicos, não só da ginástica, de todas as modalidades. Eu era o mais conhecido para ganhar a medalha, porque o Mundial da ginástica é as Olimpíadas. O Mundial, às vezes, é mais difícil que os Jogos Olímpicos. Eu era campeão do mundo um ano, o outro ano era segundo, o outro ano era bicampeão. Eu me classifico em primeiro. Em 4 anos, eu estava no topo em todos os momentos. Então, quando eu falhei, eu acho que as pessoas ficaram com raiva, como se fosse futebol, que você vê lá, que envolve uma fortuna. Não envolvia uma fortuna, nem tablado olímpico eu tinha. Eu não tinha nem tablado para competir nos Jogos Olímpicos. Cheguei lá, o tablado eu conheci na semana da competição, como ele joga. E assim, o futebol e alguns esportes coletivos, quando você não está bem no dia, você é substituído. A ginástica é um esporte muito individualista. Por mais que exista equipe, existe medalha por equipe, é um esporte que você compete lá só você na hora. Então, tinham lá 18 mil pessoas me assistindo em Pequim e eu entrei sozinho. Eu gostava de plateia, amava a plateia, me motivava. Mas depois que eu caí, mudaram todos os meus valores do que eu pensava sobre mim. Eu fiquei inseguro, fiquei com medo, demorei a conseguir enfrentar as grandes competições. No ano seguinte, que foi o ano mundial de 2009, eu fiquei nono, ficando fora da final, que só 8 entram para a final. Eu tinha operado meu ombro também pouco tempo antes do mundial, mas eu sempre operava. Então, em 10 anos eu operei 11 vezes. Mais tempo eu tive em reabilitação do que em treinamento. Que absurdo. E aí, como é que foram os outros 4 anos, até chegar à próxima Olimpíada? Foram difíceis, porque o primeiro ano eu não fui finalista mundial, no ano seguinte eu operei meu pé esquerdo, sendo o primeiro brasileiro a romper todos os ligamentos internos e externos do pé, e fora o flexor do hálux, que é o flexor do dedão. Eu era a única pessoa que tinha tido essa cirurgia no Brasil. A gente tentou médicos pelo Brasil para me operar e ninguém queria me operar. E conseguimos só um médico na Suíça para me operar. Eu fiquei 10 meses em reabilitação. Nossa. Desses 10 meses, quando eu fui operar, faltava um ano para os Jogos Olímpicos, para o Campeonato Pré-Olímpico, Mundial Pré-Olímpico. Eu treinei só 2 meses para o Mundial que me classificaria para os Jogos Olímpicos. Então, era uma responsabilidade, uma pressão muito grande minha. Jogos Olímpicos, eu não me classifiquei porque a equipe não se classificou e a nossa equipe não era uma equipe tão preparada naquela época. Foi frustrante de não ir para os Jogos Olímpicos sabendo que eu já tinha chance de medalha. O outro, como favorito, caí de bunda. Londres estava chegando. Eu queria me classificar, era meu sonho. E aí existia uma vaga nova, que o medalhista mundial do ano anterior, que era esse mundial que eu treinei 2 meses, os medalhistas se classificavam para os Jogos Olímpicos e eu fiquei em terceiro, me classificando para Londres. E foi especial, porque o Zanetti foi prata nas argolas, eu bronze no solo, e a gente conseguiu uma vaga por equipes. Então iriam 3 atletas para os Jogos Olímpicos de Londres. Londres foi um ano muito complicado para mim. O que aconteceu, Diego? O ano de Londres eu operei 4 vezes. Eu operei 2 vezes meu pé direito, uma vez meu joelho direito e uma vez meu ombro esquerdo. Cirurgias muito graves. 10 minutos antes da competição, eu não estava pisando meu pé no chão. Que loucura. Aí a gente fez uma infiltração no meu pé para eu conseguir competir. E eu caí de cara em Londres. Então, foi uma queda assim... Essa queda para mim foi humilhante. O que aconteceu? Reviva, por favor. Eu não treinei. Explica pra gente. Eu não treinei. Mas você tá para fazer a sua série. O que explica? 10 minutos antes da competição tiveram que fazer infiltração de xilocaína no meu pé e outros remédios para eu conseguir competir. Então, e a vaga era minha, única minha, não podia ser substituída. Então eu ia entrar de qualquer jeito. Eu lembro que eu entrei, eu fiz o duplo escarpado, já não foi tão bom quanto eu fazia geralmente, eu dei um pulo para frente.
Eu fui para a segunda acrobacia, minha perna, eu não senti meu pé, deve ter amolecido, eu caí literalmente de cara. Por E quê? para continuar, Não, sério, mas tecnicamente, explica por que você dessa caiu de vez cara. o motivo é falta de treinamento, o motivo é estar muito lesionado. Dessa vez não teve outra situação. Eu não treinei. Eu não treinei para as Olimpíadas de Londres. Eu só estava lesionado. Tive 4 cirurgias no mesmo ano. Eu rompi a sola do pé 2 meses antes dos Jogos Olímpicos, que é a fáscia plantar, que é uma lesão cirúrgica. Eu fiz, 1 mês antes dos Jogos Olímpicos, eu fiz um edema ósseo no meu pé direito, no talos. Na semana dos Jogos Olímpicos, eu fiz um edema ósseo no pé esquerdo, no talos. Eu tava de muleta, gente. Então eu não tinha condição. Eu entrei porque eu nunca ia desistir de entrar. Era uma vaga que era de direito minha, então eu ia tentar de qualquer maneira. Só que ali foi pior do que Pequim. Porque ali eu já era mais velho. Ali eu falei, acabei com a minha chance. Ali eu tinha, na minha cabeça, certeza que eu não conseguiria mais. Como é que foi a repercussão? A crueldade foi a mesma? Eu fui horrível comigo de novo. Por que você fez o quê? Eu acabei comigo nas coletivas de imprensa, falei que eu não merecia. Falei um monte de coisa contra mim. Então, E o respaldo? Clube, jornalistas, como é que você viu? Como é que foi esse universo? era uma geração muito diferente, né? Hoje em dia, eu vejo que a gente está conseguindo entender que a gente tem que valorizar o segundo lugar, o 13º. Não é só o ouro que vale. A gente não está na época dos reis de antigamente, que acontece, corta-lhe a cabeça, mata a pessoa. Não é assim. Mas como é que foi pra você naquela época? Para mim foi quase isso, foi quase a época dos reis. Eu achei que eu tinha matado uma pessoa. Foi horrível, foi uma sensação. Cair de cara nos Jogos Olímpicos, onde todas as pessoas te conhecem, televisionado, ao vivo, é muito difícil. É muito, muito, muito. Eu só pensava, meu Deus, o que eu fiz comigo? Mais uma vez, que humilhação, que sensação horrível. E que na hora a gente só pensa no problema. A gente não pensa nas outras soluções. Eu não penso no que eu já tinha passado. E a gente não pode se avaliar uma carreira por um único momento. Ninguém sai de casa falando que vai fazer tudo errado. E o universo? Se tratou como? As pessoas foram muito gentis comigo, tá? Sério? Que bom. Os brasileiros me fizeram não desistir. E patrocínio, clube, porque você acabou saindo do Flamengo. Eu lembro que quando eu saí do Flamengo, porque o Flamengo pegou fogo e eu fui mandado embora. Então, eu jamais sairia do Flamengo. Não foi pelo resultado? Não foi por esse resultado? Não, depois de 2012, o Flamengo pegou fogo, ginásio, e eles me mandaram embora. Com os aparelhos que teu patrocinador tinha colocado dentro. Sim, exatamente. Olha a loucura. Os aparelhos foram concedidos pelo meu patrocinador por conta dos meus resultados, foram colocados no Flamengo, os aparelhos pegaram fogo e eu fui mandado embora. Você tinha ficado 7 meses sem receber, depois saiu com o Flamengo devendo 2 meses ainda para você. Eu não lembro quanto eles me deviam, mas eu lembro que eles me deviam um bocado. Eu fiquei muito ofendido na época, porque... Eram 19 anos porque não é só isso, eu sou prata da casa do Flamengo. Sim. Eu serei eternamente ginasta do Flamengo. Então, eu achei que eles foram muito cruéis comigo de me mandar embora quando tudo tá desmoronando. O ginásio foi o ginásio que eu treinei minha vida inteira. O Flamengo se tornou o que tornou devido a Luísa Parente, Soraya Carvalho, Jorge Asfidor, Daniel Hipólito, Diego Hipólito, Jade Barbosa. Hoje temos grandes atletas lá, mas foram graças a esses nomes que fizeram o Flamengo dentro, que o Flamengo, por mais que seja um clube que é centenário, que vive do futebol, ele hoje em dia também tem como viver dos esportes olímpicos dentro da casa, porque os esportes hoje em dia existem inúmeras leis que vocês podem que o clube pode captar, e eu sou captador de patrocínio. Sim. Eu capto patrocínio para o meu instituto. Se você for olhar, o meu instituto, tiveram pessoas do Flamengo atualmente que pediram para o meu irmão ir lá para ajudar, para orientar, para ficar igual o meu. Eles têm muito mais aparelho do que eu,
muito mais estrutura do que eu. Eu tenho muito orgulho de saber que meu instituto se tornou uma referência. Mas se tornou uma referência porque eu sempre gosto de fazer a mudança. Eu não gosto de entrar em projetos que não sejam extensão daquilo que eu sou. Nós somos o país do puxadinho. Não, perfeito. Agora, Diego, pelo amor de Deus, deixa a gente entrar nessa parte alegre da sua vida. Parece aquele filme de terror. Vamos chegar agora. Mas você sabia que você está falando isso? Na minha biografia, minha tia leu minha biografia e falou que é uma biografia triste. Não é uma biografia triste. É uma biografia, é uma vida vitoriosa. Sim. Só que como a gente sempre lida como depreciativo e como a dificuldade que passou, eu jamais seria quem eu sou se eu não tivesse passado por tudo isso. É que você é uma pessoa muito corajosa, você expõe, você expôs tudo. E também é o preço de ser um dos maiores ídolos do esporte brasileiro de todos os tempos, que você é. Agora, conta, pelo amor de Deus, você foi para São Bernardo, com o Flamengo fazendo essa sacanagem contigo, aí você vai para São Bernardo e pega um técnico que estava sendo acusado de assédio. Você também tem muito boa sorte. Aí... A minha vida, sem brincadeira, ela parece uma novela. Então, total, mexicana. Mas conta, por favor, mexicana. Conta você que viveu isso. Você chega em São Bernardo e pega esse técnico, aí de repente vem acusação de assédio. Então, aí, como é que foi pra sua cabeça? O universo Rio e São Paulo não se comunica muito. Ah, não sabia. Por quê, você acha? Não sei, os atletas do Rio de Janeiro não se comunicam muito com os atletas de São Paulo, na minha geração. Hoje em dia está um pouco mais unido, porque hoje em dia o centro de treinamento faz com que a seleção esteja mais em conjunto, mas na minha geração ainda não era muito assim. Principalmente que pensa que em 2012 foi quando demoliram o centro de treinamento da ginástica, que era dentro do autódromo, velódromo, e o velódromo foi construído para o PAN de uma maneira que não podia ser para os Jogos Olímpicos, que ele tinha 2 pilastras gigantescas. Até então, porque muita gente ganhou dinheiro com isso. Né? Então teve que ser demolido o ginásio onde era o centro de treinamento da ginástica. Então não existia ginásio mais no Flamengo. Quando nós fomos para São Paulo, eu comecei a treinar no Pinheiros de Favor. Então a gente treinava em horários adversos. A gente treinava tipo meio-dia, treinava... Eu agradeço muito Pinheiros, sempre falo isso, que me ofereceu a casa deles, mesmo sem eu representar eles nos clubes. Mas, olha, essa época foi uma época que o pessoal da ginástica foi muito cruel comigo. Como assim? Porque quando eu treinava no Pinheiros, estava tudo bem. Mas quando eu fechei com São Bernardo, eu não sabia que o Fernando era mal falado. Eu não sabia... Eu não sou Deus para saber quem é abusador ou não é. Mas quando eu comecei a treinar por São Bernardo, os clubes deixaram de deixar a gente treinar com eles. Então, eu não podia mais treinar no Pinheiros e o ginásio de São Bernardo não estava pronto. Só que Deus é muito acima disso tudo. O que eu acredito vence de outras maneiras. E aí a gente começou a treinar no MESC, um clube, eu agradeço muito, mas é um clube muito ruim de aparelhagem. A aparelhagem é muito precária. É uma aparelhagem que tem tipo 30 e tantos anos. É a mesma coisa do que treinar no pneu, como eu treinava no início. E aí a gente foi para lá. E eu pensava, meu Deus, o que está acontecendo com a minha carreira? E você sonhando em disputar a Olimpíada do Brasil. Sonhando em disputar a Olimpíada do Brasil. Ao mesmo tempo tive depressão, que isso tudo me fez ficar muito mal. Qual eram os sintomas para você? Cada pessoa tinha a depressão atinge de um jeito. Como é que você sentiu? Quem te salvou? Quem percebeu? Eu não tinha força para sair da cama. Eu não conseguia sair da cama. Eu tive pensamentos contra a minha própria vida, coisas que eu jamais imaginei. E hoje eu penso assim, as pessoas lidam às vezes com uma depressão. Ai, é frescura, isso. Não. Todas as pessoas que falam isso chegam um momento da vida que tem. E hoje eu vejo que todas essas minhas síndromes que eu tive só me fortaleceram. Mas aí eu tive, ao mesmo tempo, eu pensei, eu não vou deixar a minha carreira acabar. Isso Tomei que ano? muito remédio em 2014. Nossa. Que foi quando eu comecei a treinar com o Fernando. Aí você tomou remédio? Comecei, eu tomava remédio. Eu dormia na clínica, uma clínica de reabilitação, de reabilitação. E ia treinar de dia. Então eu estava internado, só que eu ia treinar. Então eu ia treinar, minha mãe parou a vida dela, ia comigo para o ginásio e eu voltava para a clínica, era medicado, tomava todos os remédios e ia.
E aí, foi o mesmo período que eu comecei a treinar com o Fernando. Eu não posso falar do Fernando como treinador, tá? Porque ele como treinador, para mim, ele foi um bom treinador naquele momento. Que hora que entra o Mário Goto? O Marcos Goto entra em 2016. Nossa, na reta final. Eu treinei com o Fernando 1 ano e meio praticamente. Você conseguiu resultados com ele? Eu fui bronze do mundo. Então eu fui bronze do mundo. Então, eu não tinha como imaginar essas situações todas. Então, e é muito complicado isso, que você imaginar que uma pessoa que te ajudou nos seus resultados fazia tudo o que fazia. Como é que eu ia saber? Quando você soube, você agiu como? Primeiro, eu não soube. A gente pedindo, me afastaram dele. E aí a gente descobriu o que estava acontecendo, tudo o que estava acontecendo. Isso foi muito próximo dos Jogos Olímpicos. Foi tipo 1 mês e pouco antes dos Jogos Olímpicos. E aí ele foi afastado. O meu treinador se tornou 2 meses antes dos Jogos Olímpicos, foi o Marcos Goto. Foram 45 dias antes dos Jogos Olímpicos, o Marcos Goto começou a ser meu treinador. E o Marcos foi um anjo para mim, cara, porque eu não tinha uma afeição tão positiva sobre os treinadores de São Paulo, eu não tinha esse conhecimento, eu não sabia como eles eram. Eu treinei minha vida inteira com o mesmo treinador, com o Renato. Então, eu só sabia como era treinar com o Renato. E o Renato sempre foi muito de pressão. O fulano tá fazendo isso, você tá piorando isso. Ele sempre me jogou, e eu sempre gostei disso. O Renato sabia lidar muito bem comigo. O perfil do Fernando era um perfil também assim. O Marcos não. O Marcos é um cara que sabe te conduzir. E o que ele fez comigo foi totalmente fundamental para que eu fosse medalhista olímpico. Ele simplificou minha série. Ele não colocou a minha série mais difícil. A série que eu fiz em 2014 no Mundial era uma série muito mais difícil, mas mais arriscada. Então, quando eu comecei a treinar com ele, você imagina, o treinador no Jornal Nacional, todas as redes, todos os lugares da Record, todos os lugares da Bandeirantes, todas as televisões, eu com aquilo, todas as imagens que apareciam dele me colocavam junto. Era o seu treinador. Era meu treinador. E muitas pessoas não entenderam que ele não foi abusador meu. Eu comecei a treinar com o Fernando no término da minha carreira, com 28 anos de idade. 28 para 29 anos de idade. Eu fui medalhista olímpico com 30. Eu não treinei com ele na minha infância. Minha infância foi no Flamengo, Rio de Janeiro, outro estado. E aí, quando eu comecei a treinar com o Marcos, ele me colocou um caminho muito diferente. E no dia, eu me lembro que teve um ocorrido muito surreal. Que no dia que saiu no Jornal Nacional, na sexta, nos jornais, né? Eu falo do Jornal Nacional porque foi o que me marcou. Na sexta-feira, no domingo eu tinha Faustão. Que maluco. E o Faustão estava marcado há meses. Eu lembro que eu desmaiei porque me ameaçaram que se eu entrasse no programa eu ficaria fora dos Jogos Olímpicos. Eu desmaiei. Quem que ameaçou? Cara, isso daí vamos deixar em off. Tá bom. Mas aí eu peguei, desmaiei, porque eu falei assim, cara, depois disso tudo, me classifiquei para os Jogos Olímpicos. Não, pelo amor de Deus, Jogos Olímpicos é meu sonho, eu já caí 2, eu preciso ficar de pé. Mas foi muito importante também. Nos Jogos Olímpicos, o Marcos me colocou para eu não mexer na internet. Eu sumi de rede social. Hoje eu vejo, tipo, eu estou assistindo os Jogos Olímpicos, os atletas estão postando muito, porque a geração mudou muito. Sim. Mas foi muito importante para mim sumir das redes sociais, porque eu sabia que eu ia ser muito xingado. Eu sabia que eu ia ser muito elogiado, mas eu ia ser muito cobrado. Até contestado. Eu falei, como que ele vai ter essa terceira chance? Mas conta, por favor, aquele dia. E fala também, por favor. O dia dos Jogos Olímpicos, eu falo uma coisa muito importante, tá, gente? Porque quando eu fui inscrito para os Jogos Olímpicos, eu não fui inscrito por treinador. Eu fui inscrito pelo Jorge Bichara, que era o coordenador do Comitê Olímpico Brasileiro, que por o caminho certo e errado para mim ele existe. E como eu fui muito decente com as pessoas da minha vida inteira, o Bichara foi a pessoa fundamental para eu ir para os Jogos Olímpicos, em conjunto do Marcos Goto. Então você ganhou a vaga, é isso, Diego?
De certa forma, sim. E aí? Por mérito, tá? Por mérito, mas para as pela pessoas, pelas pessoas não era. Não, foi pelo meu ano. Sim. Eu fiz em 10 competições, ninguém participou de 10 competições no ano, só eu. Em 10 competições eu fiz média 15.450. Eu fui muito Isso era avaliado. tão contestado pela imprensa específica de ginástica? Porque tinham pessoas que diziam que eu não merecia estar lá, que eu já era mais velho, que tinha que dar espaço para os mais novos. Mas quem passa em primeiro lugar no concurso público não pode ser substituído pelo segundo, porque o segundo é mais jovem. Mérito é mérito. E eu era ainda um atleta que tinha chance de ser medalhista olímpico, mesmo com 30 anos de idade. Eu era o terceiro melhor do mundo dos Jogos Olímpicos. Eu fui prata. Sim. Eu até perdi de uma pessoa que eu considerava que eu era melhor. Mas 2 dos melhores do que eu perderam de mim. Então é muito do dia, do momento. Tecnicamente eu era o terceiro melhor. Não, os americanos e os japoneses caíram. Os americanos não eram melhores. Os americanos ganharam muita nota na classificatória. Mas os 2 japoneses eram muito bons. Então, e conta como é que foi para você a série e a sensação da prata, por favor. A série, assim, o primeiro foi, o passo inicial foi subir os degraus, tem mais ou menos 1,30 m o tablado. Eu estava bem nervoso nessa hora. E o Marcos falou na hora para mim o seguinte: eu acredito em você. Foi importante para mim, mas mesmo quando você anda os 12 metros que tem mais ou menos de tablado, é um pouquinho mais contando as bordas. Eu pensava assim, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu não desisti antes? E o ginásio estava ensurdecedor gritando meu nome. Diego, eu lembro bem. E eu sempre me motivei e isso sempre foi muito bom para mim. Só que nesse momento eu estava muito nervoso. E minha perna estava tremendo muito. Eu me ajoelhei no tablado antes de competir. Eu sempre fiz muita oração. As pessoas acharam que eu estava orando nesse momento. Mas nesse momento eu estava me xingando. Eu falei assim, Diego, o que você está fazendo com a tua carreira? Você treinou muito. Você merece estar aqui. Levanta a tua cabeça e faz tua série. Quando eu levantei, eu tinha a certeza e convicção que eu ia acertar a prova. E quando eu me apresentei, eu entrei numa bolha. Eu não escutei ninguém. O ginásio gritando, eu não escutei nenhuma pessoa. E quando eu finalizei, eu acho que assim... Foi uma vida ali naquele momento, finalizando. Porque não era a medalha que eu queria naquele momento. Naquele momento eu queria provar para as pessoas e para mim, mostrar que o brasileiro pode vencer com bons valores, bons costumes e mesmo com todas as adversidades. Então, eu lembro que foi um grito que eu dei, até na minha palestra eu coloco a minha expressão exata do término ali. Porque foi um grito de pedido de socorro. O que você gritou? Não, eu gritei, não gritei nada específico. Eu gritei não foi nada demais, mas foi um tipo, cara, eu venci ali. Eu venci como ser humano, como pessoa. E tudo que eu pautei depois disso, eu lembro que depois eu passei um pouco mal, porque minha pressão, eu fiquei tão nervoso depois, me tremia. Quando a medalha aconteceu, ainda com o Nori sendo medalhista comigo, para poder dividir o meu resultado, foi tão especial. Aí a gente tem que passar pela zona embaixo, eu não conseguia me levantar. Eu lembro que o campeão olímpico, o Tilock, olhava para mim, eu jogado no chão, eu estava assim, não conseguia levantar. E a mulher da medalha falava, você precisa ir. O nome dela, por sinal, é Dani, a que me ajudou não é minha irmã, não. Sim. É o nome da que me ajudou nesse período para me levar para a medalha, e eu não conseguia me levantar. E tem que ter o cronograma da competição, eles tinham que me levar e eu não conseguia, eu estava passando muito mal, chorando, não acreditando que aquilo tinha acontecido. E quando eu subi no pódio, eu lembro que eu olhei para trás, estava minha mãe e ela perguntou, você está feliz? E eu falei exatamente o seguinte, tem como não estar feliz sendo medalhista olímpico em casa? E então, eu acho que a medalha de prata, a minha, ela mostrou para as pessoas também que de valorizarem. Prata significa redenção. Eu me considero um menino de ouro com os meus valores,
Mas eu gosto de mostrar que todos os resultados têm muita importância. Então, a partir daquele dia, eu decidi que a felicidade da minha vida ia ser sempre uma prioridade e que tudo que a gente, às vezes, não consegue imaginar, às vezes a gente fica 10 anos procurando um caminho, às vezes um mês, cada um tem um tempo, né? Mas sempre depois do deserto vem a terra prometida. E eu jamais imaginaria que uma não classificatória em 2003, que eu não me classifiquei para os Jogos Olímpicos, que eu seria medalhista olímpico em 2016, tantos anos depois. Como é que você consegue vencer a medalha de prata? Emociona o Brasil todo, patrocinador, enfim, todo mundo fica absolutamente estarrecido com um ótimo resultado. Parece um filme, aqueles filmes que a gente quer ficar alegre, filme para deixar todo mundo feliz. A sua trajetória espetacular no esporte. Aí você vai para São Bernardo, aí o dinheiro da Caixa Econômica não chega em São Bernardo, aí você fica sem receber. Que país é esse? Que loucura é essa? Como é que esse finalzinho de você volta da Olimpíada e fica um tempão sem receber? Que recepção que espetacular. Eu nem me lembrava. Mas eu lembro e eu acho um absurdo. Eu nem me lembrava. Eu não tenho um hábito acho que assim, nós somos um país que pouco valoriza as pessoas que são heróicas, né? Eu fico pensando muito, o esporte ele muda os valores das pessoas. Então, quando você se debate, se repara com uma situação como essa, eu acho que não é vergonha para mim, é vergonha para São Bernardo, é vergonha para o prefeito, é vergonha para que solução sempre tem. Quando eu fui fazer o meu ginásio, eu falo muito sobre isso, porque todo mundo, quando eu treinava, todo mundo falava que não tinha como, não tem como isso. Quando eu fui fazer, a gente fez o ginásio em 45 dias, com todos os aparelhos, com patrocínio, montando o projeto, com absolutamente tudo. Se a gente busca os caminhos, a gente tem solução sempre. Principalmente quando você já tem a credibilidade. Chegar até o topo é muito difícil. Então, se você chega até o topo, por isso que eu falo uma coisa muito clara na minha cabeça. Uma atitude como essa, ela só me faz não me ter mais lá. Eu não procuro estar em lugares que as pessoas não me querem. Eu procuro estar em lugares que as pessoas me amam e valorizam quem eu sou e quem nós somos, né? Porque eu falo para as pessoas que eu não sou melhor do que ninguém, mas eu não sou pior também. Então, procurem os seus valores em lugares, em pessoas que te amam. E é isso que isso resume a minha resposta. Só me faz não querer estar mais no lugar. Então, por mais que a minha medalha olímpica tenha vindo em São Bernardo, a minha medalha olímpica ela veio do Flamengo eternamente. Que foi o clube que, por mais que me mandou embora em um ano, no ano de 2012, foi o clube que me amparou no meu período de mais dificuldade. Não era aparelhagem adequada, não era isso, não era aquilo. O esporte ele não era como ele é atualmente, né? Que existem tantos veículos para que possa captar dinheiro para que chegue num lugar maior. Por que as pessoas precisam assistir a Olimpíada? Você acha que o brasileiro vai entender a Olimpíada de 4 em 4 anos ou nunca vai entender os esportes olímpicos, já que a gente é um país de monocultura só de futebol? E para terminar, você termina, por favor, na sua câmera dizendo o que você acha que você deixa de legado? O que a ginástica significou na sua vida? Enfim, o seu legado. O que te dá mais orgulho da sua trajetória? A questão dos Jogos Olímpicos eu acho que vai demorar muito tempo mas não acredito que nunca vai mudar essa cultura, né? De colocar os atletas num lugar maior em todos os anos, não ser só no ano dos Jogos Olímpicos. Eu acho isso muito, muito difícil. Eu venho conversando sempre há alguns anos, caramba, como é que pode? Eu dou exemplo da própria Rebeca. O que a Rebeca representa para o esporte olímpico, não é brasileiro, é algo de um tamanho que se fosse a minha geração conseguindo os resultados que a Rebeca, eu fico pensando, então, existe ainda um buraco aí do que deve ser feito. Eu acho que o caminho da confederação é perfeito, ele é pleno. A nossa confederação foi a primeira confederação que encontrou o caminho do sucesso para o esporte.
Só que a gente perdeu muito espaço com a internet. Não que não seja importante para que a gente tenha espaço para tudo, mas o esporte não pode ser um modismo. Chegar nos Jogos Olímpicos e todo mundo está postando os Jogos Olímpicos porque é bonito, porque é moda nesse momento. O esporte, ele inclui, educa, disciplina, forma o caráter, molda as pessoas. A gente está numa geração que as crianças só ficam em frente a um telefone o dia inteiro. Os pais não educam muitas vezes em questão a isso. A gente tem que mostrar e levar as crianças para a prática esportiva. Então, por questão de saúde, por questões mentais, por questões de vários setores. Então, isso é algo que tem que ser muito debatido. Não sei a maneira exata que deve ser feita, mas não se tratam os nossos atletas como ídolos, eles se tratam, na realidade, como materiais ainda. A ginástica, eu acho, está muito acima de muitas modalidades. O que a confederação fez, estou um pouco surpreso. Que não é só com a ginástica artística, é com a rítmica, é com o trampolim acrobático, é com todas as ginásticas. Isso é muito valioso. Espero que as outras confederações copiem o que a ginástica tem feito. Que antes a gente copiava o vôlei. Antes a gente copiava outras modalidades. Isso só foram escândalos em cima de escândalos que a gente viu no esporte e nada se foi mudado. A ginástica hoje, eu acho que está com 9 patrocinadores, se eu não me engano. Isso faz com que, na realidade, faça várias crianças terem possibilidades. Então, o período olímpico é muito isso. Eu acho que ele é momentâneo. Não acredito que ainda o brasileiro valorize o esporte como deveria ser valorizado. E a questão da mensagem do que eu passo é sobre... Seu legado, o que você quer deixar para a sua vida? Eu fico muito honrado, na realidade, porque eu olhava a Hortência e pensava, caramba, olha a Hortência, olha o Guga. Pensa em 10 nomes de atletas hoje em dia. E eu vejo que muitas vezes quando me colocam entre esses 10 nomes, eu fico pensando, caramba, como pode? Eu nunca imaginei isso na minha vida. Por isso que eu tento sempre, eu não sou onipresente, eu não consigo estar em todos os lugares, mas eu tento estar em mais lugares possíveis para que eu possa passar uma mensagem de verdade. A mensagem que a gente pode sempre vencer se a gente tiver bons costumes, bons valores e não desistir. Desistir é o primeiro caminho e a primeira situação que a gente pode fazer. Mas quando a gente persiste na nossa dificuldade, a gente molda muitas vezes até nosso próprio caráter. Porque o esporte, eu aprendi que o vencer é torcer para o meu adversário. Porque quem ganha sempre é a satisfação em fazer aquilo que a gente ama. Então, torçam pelos atletas nesse período olímpico, continuem torcendo por mim. Obrigado pela oportunidade, espero que eu tenha falado, agradado aí tudo que você queria escutar, ouvir, mas eu sou sempre assim, eu sou uma linha muito parecida sempre. Pô, Diego, eu só posso falar uma coisa. Honra de ter um ídolo como você. Ainda bem que você nasceu nesse país. Obrigado, Diego. Obrigado.